Oi, gente, estamos aqui de volta. Eu sou a Paulina Gonçalves. Esse é um canal onde a nossa proposta é compartilhar com você a palavra de Deus, visando edificar a sua vida, instruir você, preparar você para que você possa cumprir teu propósito. Nós estamos falando sobre os ardis de Satanás. Existe uma batalha espiritual bem definida na Bíblia, a nível individual. É um ataque concentrado, direcionado a pessoas, a nós, de modo específico mesmo, biblicamente falando, né? O diabo não tem apenas como alvo as nações, como alvo o mundo, como ele é chamado de príncipe do mundo, mas existe um interesse bem específico no inferno, acerca de cada pessoa. Não existe neutralidade nessa batalha. Cada pessoa que assume seu lugar em Cristo é um alvo exponencial do nosso adversário. E para que você possa vencer essa batalha, essa guerra, você tem que conhecer os ardis do seu adversário. Do que Satanás é capaz, o que ele faz, como ele age. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, quando ele diz assim, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis. A questão que se impõe, e eu fiz essa pergunta, você sabe discernir quando você está sob um ataque do seu adversário? Bom, falamos que um dos ardis de Satanás é enganar pela aparência, mudar a aparência das situações, dos fatos, para nos enganar, ok? Agora, um outro ardil de Satanás, bem claro na Bíblia, é intimidar pela força. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Olha o paralelo, olha a metáfora da qual Pedro vai se servir para nos mostrar essa ação de Satanás. Ele vai dizer que ele brama como um leão. Você já deve ter visto alguma situação, alguma cena de um leão pegando sua vítima, de um leão exibindo a sua vítima, correto? Tragando. Essa é a figura que Pedro está usando para nos mostrar que o objetivo de Satanás é nos intimidar. Nenhum de nós teria coragem, correto? De enfrentar um leão. Quando estamos diante de um leão, ele nos intimida. Só o rugir de um leão, né, o vociferar de um leão nos empurra para trás, correto? Então, uma estratégia do adversário é a intimidação. E por que ele faz isso, né? Como ele faz isso? Geralmente se apresentando maior do que nós, mais forte do que nós. Porque nós não tememos aquilo que está abaixo de nós, nós tememos aquilo que está acima da gente, correto? Quando você se encontra diante de uma situação maior que você, isso te intimida. E o que acontece com o medo? Morris Cerullo, ele escreve um livro sobre o medo, ele fala sobre o espírito do medo. O medo, ele nos impele à fuga. Uma pessoa amedrontada, né, ela vai fugir, ela se prepara, até o próprio corpo, quando a emoção chamada medo assume o controle, nosso rosto fica lívido, o sangue é subtraído da face, passa para as mãos, passa para os pés, para as pernas. Por quê? Porque o corpo se prepara para fugir. E Morris Cerullo diz que um perigo subjacente ao medo é a incredulidade. Então, o que ele faz, né? Satanás, ele procura se apresentar perante nós numa situação exacerbada, em força, de modo que nos intimide. Vale lembrar que os soldados de Saul, naquela batalha contra os filisteus, quando aquele gigante se apresentou, olha a estatura de Golias, quase 3 metros de altura.
Olha a sua invencibilidade nas batalhas. Olha a sua armadura, como ele é descrito. Exatamente assim. Não havia uma pessoa sequer no exército que ousava pensar que poderia enfrentar aquele Golias. E qual era a atitude deles? A fuga. Os espias de Canaã têm essa mesma atitude quando eles vão espiar lá a terra a mando de Moisés. Como eles voltam? Totalmente incrédulos. Por quê? Eles dizem, eles são muito altos, eles são poderosos na guerra. Então, o inimigo se apresentando muito maior em força, em poder, em conhecimento, em estratégia, a sua invencibilidade nos intimida. Quando o diabo se apresenta assim, na verdade ele não se apresenta assim, ele se apresenta na situação que te envolve. Você fica se sentindo um nada, correto? Não tem condições. Isso é o que ele quer que você pense. Então, o que é importante a gente lembrar? Quando você está, e se você estiver, numa situação onde aquilo que te circunda parece maior que você, aquilo que te afronta parece muito além da sua capacidade de um enfrentamento, aquilo que você tem que enfrentar está te assustando, está te intimidando, está te diminuindo, está te fazendo se sentir nada. Eu queria que você lembrasse algumas coisas, ok? Primeiro, você pode estar sob um ataque, mas você precisa lembrar, Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é onipresente. Satanás não é onisciente, ele não sabe tudo acerca de tudo. Satanás não conhece o futuro. Satanás tem comparativamente muito pouco poder. Satanás só tem poder delegado, delimitado. Satanás não consegue compreender algumas coisas como compaixão, ternura, quebrantamento, autossacrifício. Ele é incapaz de compreender esse tipo de coisa. Satanás já foi vencido na cruz por Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que Jesus pegou a cédula que nos era contrária e cravou-a na cruz. Guarde essa frase, despojando principados e potestades, expondo-os ao vitupério. Gente, essa imagem é fabulosa. Eu amo essa imagem, porque Paulo, ele extrai essa imagem ou essa metáfora do contexto romano, quando os generais de guerra, eles voltavam com os inimigos a quem eles haviam subjugado. Eles entravam com seus inimigos algemados, arrastados. Eles entravam triunfantes, montados nos seus cavalos, arrastando os inimigos publicamente numa procissão e mostrando para os patrícios que aqueles inimigos estavam subjugados. Essa é a imagem que Deus quer que você tenha. Satanás é um inimigo subjugado. Jesus já venceu no deserto, Jesus já venceu na cruz. E Jesus quer que você saiba que você em Cristo está acima de qualquer artimanha, que você já venceu. Satanás é um inimigo já vencido. Claro que ele se recusa a aceitar sua derrota, mas ele já está vencido. Amém? Então, não se permita ser intimidado. Não se permita ficar se sentindo subjugado. Não se entregue a esse tipo de medo. Não se renda a esse tipo de sentimento de uma pessoa encurralada, intimidada, como se o seu inimigo fosse incapaz de ser vencido. Não, não, não. Essa não é a imagem que Deus traça a nosso respeito. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Reconheça que você pode estar sob esse ataque e enfrente isso de uma maneira digna de um filho de Deus. Levante a sua mão e diga: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Satanás, você está vencido em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra edifique a sua vida. E compartilha, nunca se esqueça de fazer isso, tá bom? Compartilha, deixa seu like,
Ative o sininho para você receber novas notificações nossas do nosso canal e você vai estar abençoando também a minha vida. Grande beijo no seu coração.